Porque o grande problema que nós vemos, e a gente, por outras experiências também que nós tivemos, é que quando a gente fala amigos, negócios à parte, é porque muitas vezes o problema se deu, tudo bem, era uma amizade que se estragou por conta de um trabalho, e tal. Mas se tu vai olhar nas miúças, tá, mas quem era essa pessoa, né, que tu foi trabalhar em conjunto? Com quem que tu abriu a sociedade? Com quem que tu formou uma parceria? Porque a questão, eu gosto de tirar o amigo de cena, né? Vamos olhar pra pessoa. A palavra amigo, né? A atribuição de amizade em si. Então, vamos olhar pra pessoa, pro relacionamento. O perfil, né? Poxa, pra tu ter a confiança de tu poder indicar alguém, de trabalhar em conjunto, de formar uma sociedade, perfis até podem ser divergentes, como a gente tem perfis muito diferentes. Mas valores, pensamentos, Propósito. crenças têm que ser muito similares. E, acima de tudo, o que que aconteceu muito no nosso caso, é a questão das expectativas estarem muito alinhadas e muito claras para os dois lados. Porque até nós tivemos uma oportunidade na semana passada, fizemos um evento em que nós ouvimos alguns depoimentos e muitos vieram nesse sentido de que, eu trabalhei com uma amiga, por 2 anos deu tudo certo, mas aí a gente teve uma situação que divergiu e rompemos a amizade, foi horrível. Mas, ok, tá, então foi algo que por 2 anos foi muito bom. Houve alguma ruptura ali no meio e se perdeu. Mas então vamos olhar pra ruptura, não pra questão amizade, né? O que foi? Foi uma questão de... Nesses casos era da falta do diálogo. Então uma já não tava mais tão comprometida, a outra queria avançar, uma queria puxar pra trás e tal. Isso vai acontecer sendo amigo, sendo desconhecido, sendo um investidor. Dentro do departamento de uma empresa. Né? São com pessoas. Então... Normalmente é a falta do diálogo que causa a maioria das coisas, né? Exato. E a gente fala muito de amigo, mas não precisa ir muito longe. Os relacionamentos em geral, né? O diálogo, ele é essencial pra tudo. E nesse evento foi muito interessante a experiência de chegar, que a gente fez uma pesquisa antes pra entender também qual era o nosso público, né? Até pra direcionar a fala, entendendo se era um público mais receptivo ou talvez mais cético em relação a essa ideia. E praticamente 75% do público estava extremamente cético em relação à ideia de fazer negócios com amigos ou com parentes, enfim, namorado, marido. Justamente porque tinham opiniões, né, de exemplos de pessoas que fizeram e deu tudo errado, né? E aí a gente trouxe instigou as pessoas a refletir. Tá, mas deu errado por quê? Qual foi o momento que deu errado? E a maioria disse, porque um talvez não nem teve a paciência de sentar, botar, olha, Matheus, não tá rolando. Ou foi bom enquanto durou enquanto foi bom, né? Eu adoro essa frase porque eu acho que tudo é um ciclo. Né? E até os melhores ciclos, eles se encerram. E tu tem o poder de, pelo menos da tua parte, ter a mente, eu digo assim, a consciência leve de dizer, olha, Duda, olha, Matheus, não tá mais dando certo, foi bom, muito obrigada por tudo, vamos continuar a amizade. Acho que nos negócios agora cada um segue seu ritmo. E tá tudo certo. Só que as pessoas, normalmente, elas se afobam. E aí, elas ficam ansiosas. E daí, já criam 1001 histórias por trás do porquê talvez esteja ruim. Muita gente, quando é amigo, mistura também por saber o que tá passando na parte pessoal. Sim. Tá. Por exemplo, eu e a Mari, ano passado... A gente tinha assuntos pessoais ocorrendo. Em nenhum momento eu disse, Marina, tu decidiu terminar a nossa ideia de não ter uma sociedade por causa de fulano ou dessa situação pessoal. Não. Cada um sabe de si. E apesar de a gente saber da vida pessoal do amigo também, a maturidade de separar o profissional do pessoal é a chave. Tem muito isso da questão da maturidade, né? A maturidade tanto da pessoa quanto a maturidade profissional também, de entender esses ciclos, entender essa liberdade que tu vai dar pro outro. E tem um ponto aí muito, que eu acho que é muito determinante, muito chave, que a gente também viu muito nesses depoimentos, que daí é aquilo de, trabalhei ali em conjunto, né, com amigos e tudo mais, depois acabei perdendo essa amizade, mas até que ponto realmente era um amigo? Sabe? Porque muitas vezes a gente acaba confundindo a convivência, o dia a dia ali, com um amigo de trabalho, como realmente não, aquele amigo que eu vou contar, que é o que eu vou considerar nos momentos difíceis, enfim. Então também é ter esse olhar pra bom, que amigo que eu tô, né, me unindo pra fazer um negócio? Ou então, será que essa pessoa realmente é meu amigo? Porque se tu não tem a liberdade, que foi muito também dos depoimentos que vieram,
mas daí eu vou falar pro meu amigo que eu não quero mais, vai ficar uma situação meio chata, ele vai se ofender. Bom, mas então que amigo é esse que tu não pode ser transparente e abrir o teu coração e falar o que tu pensa? Isso pro lado profissional e pro pessoal também. Pessoal. Então, e esse foi o que a gente viu, assim, mais a ficha caindo mesmo nas pessoas. Porque muitas vezes a gente fica muito abraçados nisso de, ai, não, mas é meu amigo, mas é fulano de tal. Só que se tu vai parar pra pensar no que é o significado da amizade mesmo, não faz tanta diferença. E eu sei que é duro falar isso às vezes, mas é que a gente não para pra pensar. Então, às vezes a gente fica, não, mas aí pensa em várias variáveis e às vezes rompe uma amizade que depois vai ver. E até sabe, teve uma das pessoas que estavam assistindo a gente que trouxe uma situação muito interessante. É porque eu tenho, na verdade, amigos que a gente sai, mas a gente só conversa besteira. Né? Já só fala de coisas, assim, irrelevantes, digamos assim, pro profissional e tal. Então, tem perspectivas, né? Tem pessoas que acreditam que aqueles amigos que, apesar de não agregar algo no profissional, ou até uma conversa franca, né? Porque eu acho que não é só o profissional, mas agregar no pessoal também. Como é que tu tá, realmente? Né? Como é que tu tá com essa situação? E aí, teve uma das pessoas que nos disse assim, não, na verdade, eu comecei um hábito de cortar amigos que não me agregam. Não só no pessoal, mas no profissional. Porque por que eu não posso ir tomar uma cerveja com um amigo e ter uma ideia de negócio? Por que eu não posso ir num happy hour ou estar num evento e trocar uma ideia sobre a minha vida pessoal? Não existe um lugar, uma hora Pra determinar isso. E aí foi um insight muito legal, porque basicamente tá nessa relação, né? É um exemplo disso. A gente pode estar aqui sentados, conversando, tomando café, falando de negócios, e quando a gente vem, a gente tá lá filosofando sobre os livros da tag que chegaram. E tudo agrega, tudo faz sentido. Né? Isso vem muito daquilo que a Gil bem sabe, da minha filosofia, assim, de vida, de que eu acredito muito, porque de fato é assim, que todos nós não temos essa divisão que a sociedade nos impõe de, isso é vida pessoal, isso é vida profissional. Porque todos nós somos um indivíduo, um ser único, com 24 horas, que vai ter que dividir essas 24 horas com trabalho, com vida pessoal, com lazer, com ideias, com negócios, com finanças. Então, ambas as coisas vão pesar uma outra. Não tem como eu dizer, não, agora eu estou no meu trabalho, eu não penso nada no meu pessoal, dane-se se meu filho tá doente em casa, se eu tô com dor de barriga, se eu tô... E vice-versa, né? Eu tive uma ideia no banho saco, porque eu tô aqui no meu momento pessoal e não posso pensar em trabalho, sabe? Isso é muito... Também acho que é uma questão muito estrutural da nossa sociedade, mas que se criou essa questão, né? E daí, quando tu vem falar sobre negócio, partilhar alguma coisa com um amigo, muitas vezes tu é visto de maus olhos. Mas, poxa... se teu amigo não for a pessoa que vai te ouvir e vai falar com sinceridade, né, o rumo que tu vai seguir, e isso também aconteceu comigo nessa transição quando nós saímos, porque eu sempre atuei em várias frentes dentro de RP, mas eu nunca tive uma especialidade, assim, no sentido de, esse é o meu, né, esse é o caminho que eu vou seguir. E eu recorri aos meus amigos. Então, eu ouvi vários amigos, inclusive vocês, né? No sentido, né, onde que vocês me enxergam? Como que é o trabalho? Tal. E eu fui construindo também dessas amizades, que eram amizades que eu já trabalhava, né? No âmbito profissional, para ver, então, esse caminhar. Então, tu poder também dar ouvido para teus amigos. E muitas vezes, o que a gente nota é que as pessoas têm ideias, têm sugestões, só que não falam justamente por não querer romper essa barreira do não, mas a gente é amigo, daí a gente não fala de trabalho, daí, né, fica essa... Então, é muito disso de tirar essa divisão que se criou e enxergar, para além da questão de negócio, de tenho que montar uma sociedade, e enxergar de uma forma mais ampla, num sentido de que negócios é eu indicar o meu amigo. Negócios é eu comprar do meu amigo, eu saber o que ele faz. E até uma proposição que a gente faz até pra quem tá nos acompanhando, nos assistindo, de olhar pros 5 melhores amigos que vocês tenham. Vocês sabem vender o que o seu amigo faz? Vocês sabem contratar o seu amigo? Vocês sabem indicar ele? Ou até dizer pro cara o que ele tem que melhorar, né? Exato. E foi uma das proposições que, se dentro desses 5 amigos tu não souber, ou tu não se sentir seguro de indicar... Como tu vai ajudar? Por quê, né? Pergunte-se por quê. De repente, mas é que eu acho que ele não se posiciona bem. Tá, então se tu sabe disso, por que tu não fala pra ele? Se tu é amigo. Poxa, é uma oportunidade de crescimento pra pessoa, né? E nada melhor do que a gente ouvir esses conselhos de quem mais nos conhece, de quem realmente tem essa relação.